Gravando. Então, bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula nessa semana, tá certo? Então, aqui, só alinhar aqui algumas coisinhas que ficou da aula passada. Tava comentando aqui que esse resultado aqui, 8/3, não ficou correto. Por que não ficou correto? Eu comentei algo, né? Em relação a montar o determinante, que eu falei assim, pessoal, não importa a ordem que você pegar os pontos, né? Você pode começar pelo ponto D, ou pelo ponto C, ou pelo ponto A, né? Para montar o determinante. De fato, isso é verdade. Agora, o que que aconteceu aqui? Eu acabei começando com um e depois, na hora de colocar o elemento Y, eu fui para outro, né? Como é que foi isso? Olha só, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu posso começar, por exemplo, montando o determinante pelo ponto D, né? Então, eu vou montar aqui do lado, ó, meu determinante com o ponto D. Eu vou fazer as contas bem rapidinho, só para mostrar para vocês que eu posso começar montando por qualquer um dos pontos. Só que eu tenho que continuar a ordem, certo? Ó, o ponto D. Então, eu vou montar a primeira coluna, o 2, né? Que é a coordenada X. Aí eu agora vou para o C, ó. 1 e o A, que é o X, né? As coordenadas X. Agora, quando eu for para Y, né? Eu tenho que voltar também para o ponto D. Então é 5, né? 5. Aí, ó, como eu iniciei com o ponto D, né? E depois a sequência foi o C, eu não posso ir para o A, não. Eu tenho que seguir a mesma sequência, tá entendendo? Então agora eu vou para o C, ó, que é o 3. E o A, que é o 0, né? Aí eu repito a constante 1, vou fazer aquela mesma regrinha, né? Repetir as duas primeiras colunas. Vou fazer bem rapidinho aqui só para vocês verem, tá? 5, 3 e 0, né? Agora eu vou multiplicando a diagonal principal, tá? A diagonal principal. Então, eu vou multiplicar aqui 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 1 vezes x, vai dar mais 5x. 1 vezes 1 vezes 0, vai dar 0, né? Agora eu vou multiplicar a diagonal secundária e como eu tenho que subtrair ela, né? Eu já vou alterar o sinal aqui, porque é tudo positivo, então no final das contas vai dar tudo negativo, tá? Então vai ficar, ó, x vezes 3 dá 3x, 3x vezes 1, 3x positivo. Eu já vou colocar ele com o sinal trocado, menos 3x. E aqui vai dar 0, e aqui vai dar 5 positivo, já vem menos 5, tá? Aí, como sei que esses pontos estão alinhados, igual a zero, esse determinante. E aí, fazendo as operações aqui, eu tenho, ó, 5x menos 3x, 2x. E 6 menos 5, que dá 1. Aí, isso aqui é igual a zero. No final das contas, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho que o x vai ser igual a menos 1 meio, né? Ó, porque esse 1 que está positivo, eu vou jogar ele negativo, e o 2 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, o resultado, de fato, é menos 1 meio, tá certo? Menos 1 meio. Vê que eu comecei primeiro com ponto D, não foi? Aí, se eu me invocar e dizer, não, eu vou começar primeiro com ponto C, vai dar o mesmo resultado. Agora, eu tenho que seguir na ordem, né? Ó, vou mostrar para vocês novamente aqui. Ó, vou começar montando o determinante pelo ponto C, tá? Então, ó, 1. Agora eu vou escolher, por exemplo, o ponto X. Então é 1, X e o D, que é 2. Então, ó, agora novamente, eu começo pelo ponto C de novo. Então, 3. Aí eu não fui para o X, então eu tenho que ir para o X, eu não posso ir para o D, senão vai acabar trocando as coordenadas aqui dos pontos. Aí vai ficar errado, né? Então, 0, que é a coordenada Y, né? Do ponto A. E finalmente lá o D, que é 5, tá? Aí, constante 1, ó. Repito novamente, ó. 1, x, 2, 3, 0 e 5, né? Vou fazer as multiplicações aqui. 1 vezes 0 vezes 1 que dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Diagonal principal. 1 vezes x, x. 1 vezes 5, x vezes 5 dá 5
x, certo? Terminei a principal. Agora eu vou para a secundária, ó. 2 vezes 0, 0. Aí 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Na secundária eu vou inverter o sinal, dá menos 5. E ó, 1 vezes x, x. E x vezes 3 dá 3x. Positivo, eu vou inverter negativo. Menos 3x. Igual a zero, porque os pontos estão alinhados, né? E a operação, ó, 5x menos 3x, 2x e 6 menos 5 dá 1. Isso igual a zero. Aí, novamente, né? Isolando o x, eu vou ter, ó, que o meu x vai ser igual a menos 1 meio. 1 sobre 2. Vê, ó, tá vendo? Eu comecei agora por qual ponto, né? Eu comecei montando meu determinante agora pelo ponto C. Só que eu segui a ordem direitinho. Eu fui pro ponto C, depois eu fui pro ponto A, depois eu fui pro ponto B. E aí o resultado foi o mesmo. Mesmo eu começando por pontos diferentes. Tá vendo a montar o determinante? Agora, o que foi que aconteceu aqui nesse que eu fiz na aula com vocês? Ó? Eu troquei, na verdade, as coordenadas. Ó. Eu tinha começado pelo ponto C. Primeiro ponto que eu botei aqui foi 1, ó. Ponto C. Aí depois eu fui pro ponto D. Tá vendo? A coordenada x do ponto D. E depois eu fui pro ponto A. Então eu fiz primeiro com C, depois o D, depois o A. Aí na hora de montar a coluna das coordenadas Y, que foi essa daqui, era para ter começado com C também, né? Só que aí eu peguei e inverti, acabei colocando primeiro, ó, a coordenada do ponto A. Tá vendo que foi o 0, coordenada Y, aí foi onde deu errado. Aí foi onde essa resposta veio errada. Porque era para ter seguido a sequência. Se eu comecei com o ponto C na coordenada aqui, ó, da coluna do X, eu também teria que ter colocado o que agora aqui, a coordenada Y do ponto C, né? E aí eu acabei invertendo por um descuido, beleza? Então desconsiderem essa resposta aqui, tá? A resposta certa realmente é essa aqui, menos um meio. E foi até uma colega de vocês que percebeu isso aí quando fez a questão e me falou. Eu falei, ah, beleza. Eu fui olhar, né? Ah, foi mesmo, eu cometi esse erro, mas aí na próxima aula eu retifico com vocês. Entendido, pessoal? E ela nem tá hoje aqui. Foi a Amanda que viu. A Amanda nem tá. Tranquilo? Tá aquela coisa, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eita, beleza. Aí, ó, ficou essa questão aqui, ó, pra gente terminar, né, as questões da aula passada. Que eu nem coloquei no Google Classroom, coloquei outra questão, que já já a gente vai fazer também, tá? No próximo slide. E aí, essa questão aqui, ó, bem legal ela. Determine dois pontos que sejam alinhados com os pontos A e B, né? Então, vou determinar dois pontos que sejam alinhados com ele, com esse ponto A e B. Professor, como assim? Eu vou determinar dois pontos. Aí eu tenho uma ideia seguinte, eu não sei quais são as coordenadas desses pontos, né? Então, eu poderia, por exemplo, chamar esse ponto que eu quero, qualquer um desses pontos, né? Vamos começar com um apenas. Vamos chamar esse ponto que eu quero que esteja alinhado com A e B, vamos chamar de ponto P. E ele vai ter coordenadas x de P e y de P, certo? E aí, como esse ponto aqui, ele tem que estar alinhado com esse A e B, eu vou usar a condição de alinhamento novamente, tá certo? Então, eu vou colocar as coordenadas aqui, ó. O ponto A tem coordenadas, ó, primeira coluna, x, o ponto B, 0, né? E o ponto P, x de P. Vou tirar essa referência x de P aqui, vamos chamar só de x e y, tá? Um ponto P, x e y. Então, a primeira coluna já foi formada, né? Pelas coordenadas x. Vamos observando isso aí, ó. Tá vendo? Pelas coordenadas x. Aí a segunda coluna é quem, pessoal? As coordenadas y. Não comecei pelo ponto A, então eu volto para o ponto A também. Então, ponto A, ó, 4. Depois foi o ponto B, 3. E y, né?
completo com a constante 1. Repito as duas primeiras colunas, né? A regrinha aqui, ó, 1, 4, 0, 3, x e y. E agora eu vou multiplicar. Professor, mas tem duas incógnitas aí, x e y. Não tem nada não. Lembre que essas incógnitas são as coordenadas do meu ponto P, tá certo? E elas vão ser úteis para a gente aí no final da continha. Continua. Vou multiplicar a diagonal principal, pessoal, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 4 vezes x, 4x positivo, né? E 1 vezes 0, 0. 0 vezes y dá 0, né? Então, morreu. Não vou colocar nenhum zero. Aí vai ser menos agora, né? Ó, menos a diagonal secundária, né? Aí vamos para a diagonal secundária aí, ó. X vezes 3, ó. Dá 3x. 3x vezes 1, 3x. Agora a outra aqui, ó. Y vezes 1, y. Y vezes 1 de novo, y. E 1 vezes 0, 0. 0 vezes 4 vai dar 0, né? Então acabou aí. Certo? Aí vamos fazer as operações com quem a gente pode aqui, ó. No caso, ó, eu só vou poder, eliminando os parênteses aqui, eu vou ter, ó, 3 mais 4x. Aí, ó, negativo, positivo, sinais diferentes menos. Então, menos 3x. Negativo, positivo, sinais diferentes menos. Menos y. E aí, ó, nós não temos que encontrar dois pontos que estejam alinhados, então eu vou igualar esse resultado do meu determinante a zero. Vai ficar, ó, 4x menos 4x menos 3x. Vai dar x, né? Então, x menos y mais 3 igual a zero, certo? Olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, x e y representando as coordenadas do meu ponto P. Isso quer dizer o quê? Que eu posso atribuir qualquer valor para uma dessas coordenadas, x ou y. Só que para isso eu vou organizar a minha equação. Eu vou deixar, por exemplo, a coordenada x em função da y. Ou seja, eu vou isolar a coordenada x. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. X igual a quem? Aí o y está negativo, passa positivo, né? Y. E o 3, que está positivo, passa negativo. Menos 3. Então aqui, ó. Essa aqui, digamos que é a lei de formação, digamos assim, das coordenadas do meu ponto P. Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor para y, e da maneira que eu atribuo um valor para y, eu acho o x. Eu acho a coordenada x. E aí eu posso achar não só dois, mas infinitos pontos que estejam alinhados com esses dois caras aqui, ó. Né? Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, escolhe aí para mim alguém um valor para a coordenada x, para a coordenada y. Se y for igual a quanto? Vamos lá. Digam aí no chat. Escolhe um valor para y. Pronto, se y for 8. Então eu estou definindo que y é 8, né? Então já vou ter um ponto aqui, ó, vamos chamar P1 de coordenadas 8. E qual vai ser a coordenada x desse ponto P1? Aí é só substituir. Eu não estou atribuindo um valor para y igual a 8. Então, qual vai ser a minha coordenada x? A minha coordenada x vai ser igual a 8 menos 3. Então, minha coordenada x vai ser igual a 5. Pronto. E com isso, ó, eu tenho um ponto aqui que coordenada é 5 e 8, que vai estar alinhado com esse ponto A e B. Esse é um ponto, né? Então, eu tenho um ponto P1, ó, de coordenadas 5 e 8.
Professor, eu quero outro ponto. Então vamos escolher outro ponto. Como é que eu encontro outro ponto? Novamente, atribua um outro valor para y qualquer. Agora diga um outro aí. Um outro ponto qualquer. Qualquer outro valor para y. 1. Pronto. Então já tenho aqui ó, um ponto P2, ó, que tem coordenadas 1. E qual é a coordenadas do x agora? Novamente, eu não estou atribuindo o valor 1 para o y, então meu x vai ser igual a 1 menos 3, certo? Então meu x vai ser igual a 1 menos 3, menos 2. Menos 2. Então, o meu ponto P tem coordenadas menos 2 e 1, né? Então tem um segundo ponto, tem coordenadas menos 2 e 1. E assim eu vou criando aí infinitos pontos que estejam alinhados com esses meus pontos A e B. Beleza? Não é massa? Pronto. E aí eu posso até verificar por essa equação aqui, ó. 5, né, ó, menos 8. Ó, se eu substituir as coordenadas do ponto P nessa equaçãozinha aqui, ela tem que dar zero. Senão os pontos não estão alinhados, não é assim? Então, ó, 5. 5 é o x, coordenada x. Menos 8, ó. Então, 5 menos 8 dá quanto? Dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá zero. Então, veja que os pontos realmente estão alinhados, né? Da mesma forma, eu posso verificar, ó, pegando aqui as coordenadas do ponto P2, substituindo na minha equação. Tem que dar zero. Que é o x? Menos 2. Que é o y? 1. Então, fica menos 2, ó. Menos 1, por conta do sinal aqui, né, ó. Menos 2 com menos 1 dá quanto? Menos 3. Aí, menos 3 mais 3, zero. Então, eu verifico que aí que o meu ponto também está alinhado com A e B. Beleza? Eu posso criar infinitos pontos que estejam alinhados a partir de quê? Dessa lei de formação, digamos assim, que eu encontrei aqui. Professor Mal, o senhor deixou x, né? Isolou x. E se eu quisesse isolar o y? Não teria problema, né? Não teria problema. Só que aí eu ia atribuir, ia ficar o quê? Y em função de x, né? E aí eu atribuo um valor para x e automaticamente eu acho um de y. Seria até o mais comum, né? Ficaria realmente uma função, né? F de x igual a tanto. Beleza? Entendido aí, galera? Se sim, vamos para a aula de hoje mesmo, né? Faltou só essa questãozinha a gente comentar e a gente ajustou essa parte aí que tinha feito aí essa questão de uma forma equivocada, beleza? Então, tranquilo, né? Então, vou fechar aqui. E aí eu posto esse slide, tá bom? Junto com a aula de hoje, para ficar a respostazinha lá para vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou atualizar os slides da aula passada, tá? Para ficar tudo igualzinho. Beleza? Vou atualizar os slides da aula passada. Então, quem tiver interesse de rever, tentar fazer sozinho, vá no slide da aula passada para ver essa questão aqui, da semana passada. Tranquilo? Então vamos para os slides da aula de hoje. Então, olha aí, ó. No capítulo anterior, ou seja, na aula anterior, né? Ficou essa questãozinha lá no Google Classroom. Eu percebi, vocês estão malandrinhos. Alguns alunos responderam essa questão e utilizaram um recurso, ou seja, uma forma de fazer bem avançada, hein?
Eu ainda não tinha explicado. O pessoal já utilizou, hein? Caramba. Ou seja, pesquisaram e viram lá, né, a resposta. E já utilizaram algo que a gente vai ver hoje, que é a equação geral da reta. Travou aí, foi? Voltou, né? Foi a equação geral da reta. Não precisava utilizar a equação geral da reta aqui, porque eu ainda não tinha explicado. Então a gente vai resolver com aquilo que a gente viu até o momento, tá? Aquilo que a gente viu até o momento, que eu comentei na aula, tá certo? E aí o pessoal já tinha até encontrado duas alternativas a mais aqui, ó. Tem a alternativa A e B só, e o pessoal já me apresentou a alternativa C e D. Falei, caramba, falei, como assim? Meu irmão, o pessoal tá avançado demais. Aí, pessoal, olha as atividades, vocês estão por fora. Então, ó, vamos resolver aqui, ó, essa questão, tá certo? Vamos pensar nela com aquilo que a gente sabe até o momento, tá? Ele diz assim, ó, o ponto P, X e Y está alinhado com os pontos A e B, tá? Então, o ponto P está alinhado com o ponto A e B. Fala, vocês veem na questão esse negócio de alinhado, colinear, né? A mesma, pertence à mesma reta, vocês já vão pensando aí na condição de alinhamento, tá certo? Aí verifique e registre que condições são necessárias para que o ponto P pertença ao eixo X e o ponto B pertença ao eixo Y, entre essas condições. Então, ó, uma coisa da letra A eu já tenho certeza. Pessoal, esse fundo preto aí ficou ruim ou ficou... Tem que ver uma cor que fica melhor para vocês, né? Esse fundo preto aí, tá ruim demais de enxergar? Como é que tá aí as condições? Me digam aí. Pra mim tá ótimo, dá pra Tá bom, enxergar. pronto. Aí se eu usar uma cor que fique muito ruim de ver, vocês avisam, certo? Tem que usar cores mais claras aqui nesse caso. Aí o ponto A, ó, vê só. Eu sei que na letra A, eu sei que o ponto P tem que pertencer ao eixo X, né? Ou seja, eu já posso tirar a informação seguinte, ó, que o ponto P, como ele pertence ao eixo X, então você lembra do plano cartesiano, né? X e Y. E o ponto P, na letra A, ele pertence ao eixo X, então ele está sobre o eixo X em algum ponto da reta. Mas pelo fato dele estar sobre o eixo X, em algum pontinho da reta, de cara eu sei que ele tem uma coordenada X, né? Eu posso deduzir isso, que ele tem uma coordenada X, só que a Y dele é zero, sem sombra de dúvidas. Então eu já sei quem é a coordenada Y do meu ponto P, no item A. Tá? No item A, o meu ponto P tem coordenada X e a Y de fato é zero. Por que, que é zero? Porque P pertence ao eixo X. Então ele está sobre o eixo X em algum ponto dessa reta aqui, X. Tá certo? Beleza. Aí agora, para mim achar essa coordenada X, aí agora é o seguinte, vamos ver a condição, né, para que isso aconteça. A condição é, eles estão alinhados. O ponto P, o ponto A e B. Então eu vou utilizar minha condição de alinhamento, tá? Para me encontrar a condição aqui para que o ponto P, né, pertence ao eixo X de modo que ele esteja alinhado com os pontos A e B. Então, começando aqui pelo ponto P, ó, as coordenadas, montar o meu determinante. Então, eu vou ter a primeira coluna vai ser x, né? 5 e menos 2. Ó, 5 e menos 2. E agora, as coordenadas y, né? Então, 0, que é a y do P. 3, que é a y do ponto A. E 1, que é a do meu ponto B, tá? Aí eu vou completar com a constante 1 aqui, ó. Repetir as duas primeiras colunas, né? X, 0, 5, 3, menos 2 e 1. E vou calcular o meu determinante.
calcular o meu determinante e aqui vou encontrar qual deve ser o valor de x para que ele pertença ao eixo y. Pertence ao eixo x. Certo? Vamos lá. Vamos fazer as continhas agora, né? Multiplica a diagonal principal. X vezes 3. Aqui, ó. X vezes 3, 3x. 3x vezes 1, 3x. 3x. 0 vezes 1 vezes menos 2 vai dar 0. Então, não vou nem colocar. Deu 0, morreu. E 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1 de novo, 5 positivo. Certo? Isso foi a minha diagonal principal. Agora, menos a diagonal secundária. Vamos para a secundária agora. Ó, nesse sentido aqui agora, ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 1. Menos 6 de novo. Certo? Ó, 1 vezes 1. 1. 1 vezes x dá x positivo, né? X positivo. Certo? E agora o último. 1 vezes 5, 5. Só que vai dar 5 vezes 0. E dá 0. Vou nem colocar, né? E aqui, ó. Vamos ajustar aqui minhas continhas, ó. Vai ficar 3x mais 5. Ó, sinais iguais. Então, mais. Sinais diferentes. Menos x. Certo? Vou puxar para cá, porque senão vai ter espaço para fazer a letra B, né? Aqui, ó, vamos organizar e igualar a zero. Por que que eu vou igualar a zero? Porque o ponto P está alinhado com os pontos A e B. Está alinhado, é colinear, pertence à mesma reta, então o determinante tem que ser igual a zero, né? Ó, 3x menos x dá o quê? 2x. Eita, minha letra hoje está feia, viu? 2x. Certo? 5 mais 6 vai dar 11. Mais 11, né? Isso aqui, como a gente sabe, igual a zero. A zero, né? Igual a zero. Beleza? E agora, professor? Agora a gente vai isolar o x aqui, né? Então fica 2x igual a menos 11. Logo, né? Como resultado, eu vou ter o quê? X igual a menos 11 sobre 2. Olha aí. Viu? Encontrei aí o valor de x. Meu x, a condição para que esse ponto P pertence ao eixo x, né? E de modo que ele fica alinhado, conforme está dizendo aqui, ao ponto A e B. Minha coordenada x tem que ter esse valor aqui, menos 11 sobre 2. Beleza? Menos 11 sobre 2. Massa, né? E da mesma forma agora para o item B, né? Só que agora ele quer a condição para que o ponto P pertença ao eixo Y. Aí a gente tem o seguinte, né? Ó, nesse caso, como o ponto P tem que pertencer ao eixo Y, então lembra da reta novamente. Lembra do plano cartesiano novamente, tá? Então eu tenho aqui Y, X, e o meu ponto P pertence ao eixo Y. Então ele está em algum ponto aqui do eixo Y. Como ele está em algum ponto do eixo Y, então eu sei que minha coordenada X é 0. Porque ele está sobre a reta Y. E a coordenada Y vai ser uma que eu vou encontrar. Vou encontrar ela daqui a pouco. Tá certo? Show, né? Pronto. E agora? Agora a gente vai usar a condição de alinhamento. Né? Usar o determinante para encontrar o valor da coordenada Y que está faltando.
Então vamos lá. Vamos montar o meu determinante. Primeira coluna. Coordenadas x. Então 0. Vou usar primeiro o ponto P, tá? 0. Aí o ponto A agora. 5 e menos 2. Volta pro ponto P, tá? Se vir pro ponto A, aí vai ficar errado. Vai fazer que nem eu fiz na questão lá. Ponto P, ó. Y, coordenadas Y agora. Y, ponto A, 3, né? E o ponto B, 1. Vou, vou repetir a constante 1 aqui e repetir as duas primeiras colunas. 0y, 5, 3, menos 2 e 1. Certo? Agora vamos fazer as continhas, né? Fazer as continhas. Multiplica a diagonal principal, ó. Ah, 0 vezes 3 vezes 1 já vai dar 0, né? Então nem me preocupo com esse resultado. Y vezes 1, y. E y vezes menos 2. Menos 2y. Certo? 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5 também. Positivo, né? Positivo. Agora, menos a diagonal secundária agora. Vamos para cá, ó. Menos 2 vezes 3. Sinais diferentes. Menos. 2 vezes 3, 6. Menos 6. Menos 6 vezes 1. Menos 6. Certo? Vamos para o próximo aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Morreu. Não tem o que fazer. 1 vezes 5, 5. E 5 vezes y, 5y. Positivo. Certo? Tranquilo, né? Então vamos organizar agora. Só organizar aqui as continhas, ó. Menos 2y mais 5, né? Ó, sinais iguais. Eliminando os parênteses aí. Então, mais 6. Sinais diferentes, tá vendo aí, ó? Menos, né? Então, menos 5y, certo? Muito bem. Vou trazer para cá, para a gente arrumar um pouquinho mais de espaço. Aí, como a gente sabe, né, ó, que o ponto P está alinhado com os pontos A e B, então essa minha expressão aqui ela tem que ser novamente igual a zero. Certo? Vou organizar aqui, ó, 2 menos 2y com menos 5y. Tá? Menos 7y, né? Tô devendo y pra caramba aí, né, pessoal? 5 mais 6 dá quanto aí? Dá 11, né? Dá 11. Certinho? Isso aqui igual a zero. Certo, pessoal? E agora, vamos isolar aqui o y, né? Vamos deixar o y positivo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar o y para o segundo membro aqui, ó. Vamos jogar ele para cá, tá? Só que ele vai alterar o sinal, beleza? Então vai ficar, ó, 11 igual a 7y, certo? Aí vou só deixar na ordemzinha bonitinha aqui, que no final a gente sabe o que, né? Passar o 7 dividindo. Então meu y vai ser igual a quê? A 11 sobre 7. Pronto. Encontrei aí o valor para o meu y. Tá certo? Encontrei o valor para o meu y. E acabou, né? Fiz a questão aí. Encontrei as condições aí para que o ponto P na letra A pertença ao eixo X e para que o ponto P na letra B pertença ao eixo Y. Ele tem que ter essas duas condições aqui, né? O ponto P, ele tem que ter as coordenadas. Ele tem que ter as coordenadas menos 11 sobre 2 e 0, né? Tem que ter essas coordenadas aí. E o ponto B,
o ponto P, na letra B, ele tem que ter as coordenadas 0 e 11 sobre 7. 11 sobre 7. Certo? Acertaram a questão? Pessoal, deu para entender, galera? Uma avisou que ia precisar sair, eu nem vi. Mas tudo bem. Deu para entender? Tranquilo? Tá bom. Lembre-se disso aqui, ó. Quando a questão falar que um determinado ponto pertence a um dos eixos, está sobre um dos eixos, aí você vai observar qual é o eixo que ele está se referindo. Ah, é o eixo X. Então, sem sombra de dúvida, sua coordenada Y é zero, tá? Se ele estiver sobre o eixo, pertencendo ao eixo. E se ele estiver sobre o eixo Y, ou pertencendo ao eixo Y, esse determinado ponto. Então, a gente sabe por essa informação que a sua coordenada é X é zero. Tranquilo? E aí a gente fez aí a questão do question da semana passada. E então, agora sim, vamos para o conteúdo da aula de hoje, certo? O conteúdo da aula de hoje. Vamos ver dois. Coeficiente angular e a equação da reta, que foi o que o pessoal estava utilizando para responder, que isso aqui também dá certo, pessoal. Também dá certo. Só que como eu não expliquei ainda, eu preferi fazer pelo que a gente estudou até o momento, tá bom? Mas determinados exercícios, você pode utilizar a equação da reta, que a partir do momento que a gente vê, você já pode pensar sempre na equação da reta, tá bom? Professor, Pois não, mano. a questão anterior que você respondeu era a correção da atividade passada, é? Isso, Essa? isso. Sei. Só para saber. Tá bom, beleza. Aqui foi do Clécio, né? Da aula passada. Aí da semana passada, deixa eu ver a data aqui. Vocês veem lá, a data foi dia 4, né? Dia 4/5. Certo? Essa atividade aí. Formuláriozinho lá. Muito bem. Então vamos aqui, né? Vamos ver o que é o coeficiente angular e o que é a equação da reta. Primeiro, coeficiente angular. O que seria o coeficiente angular? Observa a figura aí. Nós temos aí o plano cartesiano, ó, tá certo? Plano cartesiano. E aqui nós temos essa reta em vermelho, y. O que seria essa inclinação? Ou esse coeficiente angular dessa reta é? Sempre pensando na reta. A medida, ó, a alfa, tá? E esse, que quem é o alfa? A alfa é o ângulozinho aqui, ó. Que vai de 0, né, a 180, né? Então ele vai de 0, parte daqui, ó, até 180 graus, fechando aqui, tá vendo? Fechou aí. 180 graus, né? Ou em radianos, né, de 0 a π. Desse ângulo aqui, ó, a medida desse ângulo aqui é indicado, né, ou é chamado de inclinação da reta, tá? Então é como se essa reta vermelhinha aí, ela como se ela fosse andando, fosse um ponteiro aí de um relógio, né? No sentido anti-horário, fosse andando, andando, fazendo um ângulo de inclinação aqui, ó. Esse ângulozinho roxo aí. Esse ângulo alfa, né? Aí o valor, né? A medida desse ângulo é o que nós chamamos de inclinação. Tá certo? E é obtido girando-se o eixo, né? No sentido anti-horário, em torno do ponto, até coincidir com a reta R. No caso aqui até a reta R, tá? Então a gente vai, ó, girando, como eu falei, né? Ó, sentido anti-horário. E aí, à medida que essa reta vai andando aqui, ó, ela vai formando esse ângulo aqui. Esse ângulo é chamado aí, essa inclinação, a medida desse ângulo é chamada de inclinação da reta, tá certo?
E aí o valor dele é justamente quem? O coeficiente angular, né? Ó. Aí chamamos de coeficiente angular ou declividade de uma reta não perpendicular ao eixo x. O que significa não perpendicular ao eixo x, né? Ela não pode estar assim, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, tá? Que aí não vamos ter coeficiente angular nesse caso, tá certo? Um número real, mv. Esse m aqui é minúsculo, tá? Não confundir esse m com o m de ponto médio, lembra lá? Chamamos de coeficiente angular ou declividade de uma reta não perpendicular ao eixo x, né? Como eu disse ainda agora. O número real é m minúsculo. E aí, como é que a gente encontra esse valor que expressa aí a inclinação da reta, né? Que é o coeficiente angular? É expresso pela tangente trigonométrica de sua inclinação. Vocês já fizeram? Ai, meu Deus, que é isso? É simples. É a tangente do ângulo. Então, ó, você quer determinar o coeficiente angular dessa reta aqui, dessa reta R. Você vai olhar para o ângulo que ela está formando com o eixo X, né? A inclinação dela. E vai calcular quem? A tangente desse ângulo. Olha aí. Se você tiver o ângulo, você calcular a tangente desse ângulo. E aí você tem quem? O valor, né? O número real m, que expressa o coeficiente angular dessa reta aqui. Certo? Que é esse valor alfa aí. Esse ângulo. Simples, né? Ó, a reta R abaixo possui 60 graus de inclinação. A inclinação dela, ó, com o eixo X, ó, esse ângulozinho aí, 60 graus. Então, qual vai ser o coeficiente angular? Coeficiente angular dessa reta aí. Qual é a medida? Coeficiente angular. Então, a gente faz, como a gente tem um ângulo, a gente lembra o quê? Que o coeficiente angular, né, dessa reta é dado pela tangente desse ângulo, certo? Então, m minúsculo, ó, m vai ser igual a tangente de 60 graus. Professor, mas eu não lembro da tangente dos ângulos, lembra? Os ângulos notáveis, principalmente, nós temos que lembrar. Qual é a tangente de 60 graus? Quem é que lembra? Joga aí no chat. Aí tem que lembrar. Pelo menos os ângulos notáveis a gente tem que lembrar, né? Lembram daquela musiquinha, não? Nunca cantaram a musiquinha para vocês? Os ângulos notáveis. Tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Pronto, já determinou meu coeficiente angular. Hein, pessoal? Nunca cantaram a musiquinha para vocês lembrar, não? Dos ângulos, não, é? Seno. Ah, meu pai, eu vou pagar essa vexa. Seno, cosseno, tangente. 30, os ângulos notáveis. 45, 60. E aí? Agora a gente tem que lembrar a musiquinha, né? Pois é. Então, aí é aquela, né, ó. Vamos cantando aí comigo, vai lá. Dois, três. Três, dois, um. E aí? Pode abrir o microfone aí. Tudo sobre dois. A raiz vai no 3 e também no 2, né, ó?
Olha aí. Aí agora a tangente, né? Aí como é que é a tangente? A tangente é diferente, vamos aprender. Aí raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. É. Montou aí, ó, as- a tabela dos ângulos notáveis, né? Tá certo? Pela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não, vou fazer isso com vocês não, vou torturar vocês não. E aí a gente tem aí, ó, que a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Tá certo? Raiz de 3. E aí tem que lembrar essas medidas desses ângulos notáveis aí, porque se aparecer na questão, né, pedindo um coeficiente angular da reta, e ele apresentar para vocês aí no caso o ângulo de inclinação, né, em graus ou em radianos, né, você vai precisar da tabela, porque geralmente são os ângulos notáveis que mais aparecem, tá? Mas se não aparecer, como nesse caso aqui, né, a reta S abaixo possui 135 graus de inclinação. E aí? Não tem aqui, né? 135. O que a gente faz? Vamos recorrer à redução ao primeiro quadrante, né? Lembram da redução do primeiro quadrante? Como é que a gente pega o valor que é equivalente a 135 graus lá no primeiro quadrante? Então aqui eu sei o seguinte, eu sei que como eu quero o coeficiente angular dessa reta S, então eu sei que o coeficiente angular M da reta S, o coeficiente angular vai ser igual a tangente de 135, certo? Só que aqui eu não sei exatamente, assim, olhando para cá e vendo aqui na minha tabelinha, né, dos ângulos notáveis, que é 135. Onde é que está 135? A gente tem que recorrer à redução do primeiro quadrante, né? Então, vamos lembrar aqui rapidinho, ó. Por exemplo, aqui, vou fazer aqui um círculo trigonométrico aqui, ó. Eita, que coisa linda, menina. Vamos lá, deixa eu montar aqui, ó. Fazer aqui um pequeno esboço aqui, tá? Então, aqui é o seguinte. Primeiro, eu tenho que lembrar de algumas coisinhas, né? Ó, como eu estou trabalhando com a tangente, tá? A tangente, eu tenho que lembrar que em cada quadrante, a tangente, ela tem um sinal, né? Ela tem um sinal, positivo ou negativo. Dependendo aqui da onde o ângulo está, a tangente tem um sinal. Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva. O valor dos ângulos são positivos. No segundo quadrante, é negativo. No terceiro, positivo. E no quarto, negativo. Isso para a minha tangente, tá certo? Para a minha tangente. Tranquilo? Aí olha só. Agora você vai aqui comigo aqui, ó. 135 tá onde? 135 graus. Eu sei que aqui, ó, vai de zero, né, ó. 0, 90, 180, né? E aí 270 até esse ponto aqui. E quando eu dou a volta completa, vou ter os 360 aqui. Tá? Sempre nesse sentido aqui, pessoal, ó. No sentido anti-horário, daqui para cá. Tranquilo? A gente vai girando assim, os ângulos, tá bom? E aí, ó, você observa, 135 vai estar em qual quadrante? No segundo, certo? No segundo quadrante. Vamos supor que seja aqui. Vamos pensar que esteja aqui, 135 graus, tá? 135 graus. Só que aí, vai ser a relação dele com o ângulo do primeiro quadrante? Aí você observa aqui, ó, como ele está aqui no segundo, quanto falta para me chegar em 180 graus? Quanto falta para me chegar em 180? 185 está aqui.
Para 180 falta quanto? Oi? Não ouvi. 40 e 45, né? Então, essa medida aqui, ó, que falta para me chegar, ó, e aí eu vou traçar aqui, ó, daqui para cá, eu tenho 45 graus, né? 45. 45. Tá? Ou seja, isso implica para mim que, ó, ao traçar aqui, ó, a paralela aqui, ó, daqui para cá, ó, eu vou ter um ângulo também no primeiro quadrante, que é um ângulo correspondente a 135 no primeiro quadrante. Quem seria ele? Exatamente o 45 graus. Porque a medida desse ângulo aqui, ó, daqui para cá não é 45, então daqui para cá também é 45 graus, né? É só eu traçar aqui, ó, essa reta e verificar, ó, que é esse mesmo ângulo aí. Tá certo? Então, 45 graus. Ou seja, no primeiro quadrante, o ângulo que corresponde a 135 é 45, né? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que o coeficiente angular M ele é igual a tangente de 135 graus, né? Que corresponde quem? A tangente no primeiro quadrante de 45. Aí agora dá, não dá? Quem é a tangente de 45? Olha aí, ó. Tangente de 45 é 1, certo? Aí você vai, ó. E cá. Então quer dizer que o meu M vai ser igual a 1. Aí cuidado, né? Ó. Vê que eu comentei com vocês aqui que a tangente ela tem os valores aqui positivos ou negativos de acordo com o quadrante, não foi? Só que você observa, você está trabalhando com um ângulo de 135 graus. E 135 graus está onde, gente? No segundo quadrante. E a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Tá? Então, embora o ângulo de 45 seja o correspondente, ou seja, 1, só que eu tenho que lembrar que meu ângulo original é 135. Então, eu tenho que colocar o valor quanto aqui? Menos 1. Tá? Porque a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Tá certo? Então, o meu valor aqui, ó, meu coeficiente angular é menos 1. Tranquilo? Vocês entenderam essa reduçãozinha aí? Relembraram como é que eu volto para o primeiro quadrante? Beleza? Foi só em mais exemplos a gente vai fazendo com outros ângulos. Aqui foi só para relembrar. Se eu for fazer uma revisão de tudo aqui, a gente vai levar a aula todinha. Mas relembrar, nos próximos exercícios que eu trazer, a gente vai fazendo com outros ângulos para lembrar vocês também. Quando tiver no terceiro ou no quarto quadrante. Beleza, gente? Então é isso. Ó, apareceu o ângulo da reta e ele quer o coeficiente angular dessa reta. Então você vai encontrar quem? A tangente desse ângulo, né? M minúsculo, viu? É igual a tangente do ângulo que você está estudando. Certo? Deu uma travadinha aí, não foi na tela? E aí, travou geral mesmo? Nossa, que estranho. Travou. Voltou agora. Pronto. Então, tá aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Lembre-se disso aqui, tá? Se tem um ângulo, você encontra o coeficiente angular pela medida desse ângulo aí, pela tangente desse ângulo, tá certo? Só que nós temos outra forma de encontrar esse coeficiente angular também, né? Não vamos ficar limitados somente à questão me dar o ângulo de inclinação, né? Mas eu posso determinar também esse coeficiente angular através de dois pontos
conhecidos no plano, né? Que estejam ali na reta, tá certo? Pertencentes à reta. Então, quando não conhecemos o ângulo de inclinação, mas conhecemos dois pontos distintos, pertencentes a essa reta, podemos encontrar o coeficiente angular calculando a tangente do ângulo, né? Por meio de quem? Das coordenadas dos pontos. Olha aí que coisa linda. Então, considere dois pontos distintos A e B, né? Com as suas respectivas coordenadas, x de A, x de B, y de A, y de B. Tá? Pertencentes a uma reta R, não paralela ao eixo Y, né? Que é o coeficiente angular, né? A gente vai ter o plano, só que a gente não vai ter uma reta R que seja paralela a Y, né? Não pode, se acontecer isso, eu não tenho coeficiente angular, né? Não pode acontecer isso. Especificando aqui. E formando com o eixo Y, com o eixo X um ângulo alfa, como é que a gente vai determinar o coeficiente angular através dos pontos A e B? Olha que lindo aqui. Só observar aqui. É só fazer a diferença das coordenadas Y dividido pela diferença das coordenadas X. Y de B menos Y de A. X de B menos X de A. Tá? Agora, não invertam isso aqui não. Aí, as coordenadas Y em cima e as coordenadas X embaixo. Se inverter, deu o quê? Deu águia, dá problema, tá certo? Então, ó, um exemplozinho aí para nós. Determine o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A e B. Vê que ele não me deu o ângulo de inclinação. Ele não me disse quem é alfa. Ele disse que a reta R passa por esses dois pontos aqui. 2, 3, né? Coordenada do ponto A. E o ponto B, 4 e 9. Então, como vai ser calculado o coeficiente angular nesse caso? O meu coeficiente angular M, ele vai ser igual a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A dividido para quem? Coordenada x do ponto B menos coordenada x do ponto A. Tá certo? Olha aí, tá vendo? Como é que fica? Y de B, 9 menos y de A, 3. X de B, 4. X de A menos x do ponto A, 2. Eu ia colocando errado, né? Certo? E aí, quanto é que dá isso aqui? 9 menos 3. 6. 4 menos 2. 2. 6 dividido por 2. 3. Pronto. Tá aí o meu coeficiente angular M. Vê que é M minúsculo. Não confunda com ponto médio. Outra coisa. Coeficiente angular é um número, ó. É um número real. Né? E ponto médio, Mzão, são coordenadas x de m e y de m, tá? Então, ponto médio é diferente de coeficiente angular. Cuidado. Beleza? É fácil, né? Tranquilo, né, galera? Coeficiente angular a partir de quê? De dois pontos dados. Tá certo? A partir dos dois pontos dados. Tranquilo, né? Então, cuidado aqui só para não inverter. Primeiro, coordenada y. Y de B menos y de A. Se inverter aqui, ó, ficar y de A menos y de B, não tem problema, tá? Agora, o que não pode acontecer é subir o x para cima e o y para baixo. Subir o x e descer o y, tá certo? Tá ficando claro aí para vocês? Tá travando? Como é que tá aí? Dá um feedback aí para mim. Ou tá ok? Fala aí.
Tá tudo bem? Tá normal, né? Beleza. Entendido? Tudo bem até aqui? Então, recapitulando, né? Nós temos aqui, ó, duas formas de encontrar o coeficiente angular, tá? Nós podemos encontrar o coeficiente angular pela tangente do ângulo. Se for dado um ângulo alfa, então o meu coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo alfa, certo? Ou, dados dois pontos A e B, né, C e D, E, F, você dá dois pontos qualquer que pertencem a essa reta, o meu coeficiente angular, eu posso encontrá-lo pela diferença das coordenadas y, dividido pela diferença das coordenadas x. Tá? Não tem segredo aqui. Pronto. Lembrou dessas duas formazinhas aí? Se tratando aí, né? Se tratando de coeficiente angular, você pode determiná-lo por isso aqui. Tá certo? Muito bem. Então vamos agora, ó, para o que vocês estavam ansiosos, né? Que é a equação geral da reta. É a equação geral da reta, professor. Para que serve a equação geral da reta? A equação da reta, ela representa justamente a minha reta, tá certo? Ela representa uma reta. Você pode observar que a reta, né? A equação, ela nos dá indícios de como a reta se comporta ali no plano, tá certo? Caso da reta, né? E aí a gente vai utilizar a condição de alinhamento para encontrar, né, a expressão, digamos assim, a cara, né, dessa equação que representa essa reta. E é bem simples também. Quer ver, ó? Das dois pontos distintos, A e B, né, pertencentes a essa reta, e a gente vai determinar uma relação entre essas coordenadas e um ponto genérico, P. Ou seja, o que seria um ponto genérico? É um remédio, é? Não, um ponto genérico é um ponto qualquer, né? Da mesma forma naquele exemplo lá, lembra o exemplo o último que a gente fez da aula passada que eu fiz ainda agora? Que eu atribuí valores para x ou para y e achava o outro valor, né? Da outra coordenada. Um ponto genérico é esse. É um ponto que eu atribuo valores quaisquer, né? Para eles. Só que esse ponto também tem que pertencer à reta R. Por quê? Porque tem que estar tudo alinhado. Os pontos A e B e o ponto P tem que pertencer à mesma reta, ou seja, está alinhado. Se eu tenho essas condições, né, eu vou utilizar a condição de alinhamento. Observa comigo, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto P, ó, o ponto genérico, estão na mesma reta aqui. Tá? Se eles estão na mesma reta, isso indica para mim o quê? Que eles são colineares, ou seja, o meu determinante aí, ó, meu determinante, se eu aplico as coordenadas desses pontos no meu determinante, isso aqui vai dar igual a zero. Tá certo? Professor, como o senhor chegou nesse resultado? Oxê, a gente resolveu esse determinante aqui e organizou a minha equação. Tá? Não vou abrir aqui a resoluçãozinha, só mostrando para vocês aqui o que aconteceu, né? Ó, eu repito as duas primeiras colunas, sigo aqueles mesmos passos que a gente faz para resolver o determinante, tá? Quando eu organizo a minha equação, colocando alguns termos em evidência, eu tenho isso aqui, ó, essa expressão aí. Aqui está bem em termos gerais, tá? Tem calma que a gente vai fazer um exemplo aqui particular. Muito bem. Aí, o que a gente observa aqui, ó? Como a gente viu anteriormente, x de A, x de B, y de A e y de B são pontos conhecidos, são valores, né? São valores. E as únicas coisas que não têm valor, digamos assim, são variáveis aqui nessa expressão, é o meu x, tá certo? E o meu y são as minhas variáveis. Então, como nesse determinante, vê aí, as únicas variáveis são x e y, os outros elementos são números reais, são conhecidos, né? X de A, Y de A, Y de B, X de B são conhecidos. Aí, o que eu fiz aqui para ficar bonitinha a minha expressão? Essa parte aqui, Y de A
y de b eu chamei de a, né? Porque são valores conhecidos, é um número real. Esse a pode ser um 3, esse a pode ser um -2. Vai aparecer de acordo com a questão, né? De acordo com que a questão me der as coordenadas dos pontos. E aí, da mesma forma, x de b e x de a eu chamei de b. E essa outra partezinha aqui, ó, x de a vezes y de b, menos x de b vezes y de a, eu chamei de c. Para quê? Para que no final das contas eu tenha aqui a expressão, ó, e lógico, né? A e b não pode ser ao mesmo tempo nulos, né? Eu tenho a expressão que me identifica aí, ó, a equação geral da reta. Aí, quem é essa expressão? Essa aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Essa expressão aqui, essa equação aqui, ela representa a equação geral da minha reta. Então, vê que o a é um coeficiente que a gente vai encontrar, né? Um valor conhecido. O b também é um valor conhecido que a gente vai encontrar através do determinante. E o c também é um valor conhecido. Certo? Eu posso determinar isso fazendo essa relação aqui, ó, A e B e C. Ou, né, que é o que a gente de fato vai fazer, ao calcularmos o determinante, automaticamente vai aparecer para a gente quem é o A, quem é o B e quem é o C. Agora, essa expressão aqui, ela representa, essa equação, ela representa a reta, né? Ela é chamada de equação geral da reta, beleza? Professor, pelo amor de Deus, como é isso? Deixa eu só organizar uma coisinha aqui, ó, que não é 21, não. Aqui, ó. Aqui é -1. Menos 1. Como é que eu vou encontrar a equação geral da reta? Olha o exemplo. A equação geral da reta, que passe pelos pontos 1, -1 e 3, e 3 e 2. Como é que eu vou encontrar? Aí lembre-se. Para mim determinar essa equaçãozinha aqui, eu preciso de dois pontos quaisquer. Quem são esses dois pontos? O x de A e o y de A, o x de B e o y de B. Ah, professor, olha que lindo, ele já me deu os dois pontos quaisquer, né? E quem mais que eu preciso do meu ponto? Ó, do meu ponto genérico. Aí o meu ponto genérico é de boa, é x e y, sempre, né? E aí, pela condição de alinhamento, né? Então, dados os pontos, né? A e B, que tem coordenadas aí, ó, -1 e 3. O ponto B, que tem coordenadas 3 e 2. E o meu ponto genérico P de coordenadas x e y, sempre x e y, tá? Não muda, é a minha variável, é o meu ponto genérico. Aí eu vou determinar a minha equação por esses pontos aqui. Ou seja, vamos montar o meu determinante. Tá? Então vai ter, ó, coordenada x, -1, 3 e x, tá? Eu posso começar pelo ponto P? Posso, não tem problema aqui. E aí, ó, quem é o próximo aqui, ó? As coordenadas y. Então, 3, 2 e y, né? Completo com a constante 1, tá vendo, ó? Tô caminhando para encontrar a minha equação geral, beleza? O que que eu faço? Eu pego os dois pontos conhecidos, mais o ponto genérico, sempre x e y, e jogo no meu determinante. Aí agora eu vou aplicar a regrinha do determinante, tá bom? Vou aplicar a regrinha, ou seja, vou repetir as duas primeiras colunas, ó. -1 e 3, 3 e 2, x e y. E agora, professor? Tá vendo como foi importante a gente aprender primeiro a condição de alinhamento e relembrar o determinante aqui de ordem 3, o cálculo? Porque eu vou fazer isso novamente. Vou multiplicar as diagonais principais e a diagonal secundária, tá? Ó, -1 vezes 2.
Menos 2. Menos 2 vezes um, menos 2. 3 vezes um, 3. 3 vezes x, mais 3x. Um vezes 3, 3. E 3 vezes y, mais 3y. Certo? Sem medo. Se tem x e y, w e z, vamos fazendo. Terminei quem? A diagonal principal. Agora menos a secundária. Vamos para a secundária. Ó, x vezes 2, 2x. E 2x vezes 1, 2x. 2x. Certo? Tudo bem. Y vezes 1, y. E y vezes menos 1 dá menos y. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9 positivo. Certo? Aí, vamos organizar agora ó, a minha expressão. Vamos deixar aqui o menos 2 quietinho. Vamos deixar o 3x também quietinho, porque não tem nenhum termo semelhante para somar ou subtrair, né? Faz a relação de sinal aí, ó. Menos 2x, concorda? Ó, sinais diferentes, menos. Ó, sinais iguais, mais, então mais y. Sinais diferentes, menos. Menos 9. Agora vamos fazer aqui a organização aqui final, né? Ó, pegar os termos que tem x e vamos ver como podemos fazer. Ó. 3x menos 2x dá o quê? 3x menos 2x. Eita, 3x menos 2x, me deu um branco. X, né, pessoal? Só sobra x. 3y, 3y mais y. Vê que os termos semelhantes, tá certo? Ó, 3y mais y. 4y. Então, mais 4y. Né? Mais 4y. E aqui, ó, ficou os termos independentes agora, ó. Menos 2, menos 9, que dá quanto? Menos 2 com menos 9. Estou somando as minhas dívidas, né? Então dá menos 11. Agora vem comigo. Pela condição de alinhamento, né, ó, essa equação aqui, ela tem que dar o quê? Tem que dar zero. Logo, né, eu tenho a minha expressão final como sendo o quê? Ó, x mais 4y menos 11, isso aqui igual a zero. Aí olha bem para essa expressão. Professor, não vou resolver? Não. Olha bem para essa expressão. Ela representa quem? Ela é a cara de quem? Observaram bem aí a minha expressão? Ó? X mais 4y menos 11 igual a zero. Ela representa, ó, a minha reta. Olha, tá vendo? O coeficiente A. Quem é o coeficiente A na minha expressão aqui? É o 1, tá escondidinho aí, ó. É o 1. Quem é o coeficiente B? Quem é o coeficiente B na minha expressão A? O 4, né? Positivo. E quem é o meu coeficiente C? Meu coeficiente C é o menos 11. E aí, ó, tá vendo? Eu tenho a expressão que representa a minha equação. Ah, Jesus. A minha equação geral da reta. Tá certo? Essa é a equação geral da reta. Tá bom? Então, isso aqui, ó, é a minha equação geral da reta R aí, que ele disse, né? Equação geral da reta R.
Beleza, gente? Olha aí, tá vendo como é bom? É só aplicar o determinante junto com os pontos que ele me deu, mais um ponto genérico, sempre x e y, tá? Aí no final você faz as continhas, né? Multiplica as diagonais, tudo tranquilo, faz as relações de sinais direitinho. No final você tem uma relação aqui ó, com as duas variáveis, x e y. Daqui você não passa por enquanto. Para aí. E aí essa expressão representa a equação dessa reta. E mais na frente a gente vai ver aí como é que a gente poderia enxergar essa equação aqui como uma reta, né? Como é que a gente poderia ter indícios de como essa reta está no gráfico só pela equação, tá certo? Por enquanto a gente para nesse ponto. Tá certo? No próximo exemplo a gente faz isso aqui. A gente continua, tá? Na próxima aula com esses exemplos aqui, ó. Para depois passar para a lista de exercícios. Tranquilo? E aí, pessoal, deu para entender? Foi boa aqui as coisas. Não travou muito não hoje não, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Coeficiente angular e beleza, valeu, Kathleen. Coeficiente angular e equação geral da reta. Na próxima aula a gente faz mais exemplos com mais calma, tá? Que o tempo tá acabando, não fazendo as pressas não. A gente faz o restante aqui desses exemplos. Belezinha, gente? Show de bola então. Não saiam ainda, que tem a lista de presença, tá certo? Os slides vão estar salvos, eu vou colocar lá no grupo. E essa questão aqui, bem tranquila, sobre coeficiente angular, ela vai ser a questão dessa semana no Google Classroom, beleza? Parece ser uma coisa bem. Mas leiam com calma e vocês vão saber fazer. Coeficiente angular, só lembrar daquelas informações que a gente teve ali, tá certo? Da aula passada. Ou da aula passada, ainda agora, de coeficiente angular, tá certo? E aí vocês conseguem fazer tranquilos essa questãozinha aí. Beleza? Deixa eu finalizar aqui então. Apresentação. Daqui eu vou jogar a lista de presença para vocês. Não saiam, por favor. Então é isso aí, galera. Só para terminar o vídeo aqui. Pera aí. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima aula. Não saiam. É para terminar o vídeo. Tô virando no YouTube. Vou parar aqui a gravação.